Tem um canal que costumava trazer irmãos para contar testemunhos. E um dia eu assisti um testemunho, eu assisti um vídeo, onde o caboclinho lá começou a contar um testemunho. E eu vi muita incoerência naquele testemunho, aí eu pensei assim, vou investigar. Peguei o nome dele, fui fazendo as buscas, fui fazendo as coisas. E no meio do testemunho, ele conta assim, que ele estava em uma cidade e Deus mandou ele ir para um outro lugar. E por lá, ele permaneceu por um tempo, servindo a Deus, e depois Deus mandou ele voltar para aquela cidade novamente. Aí eu fiquei assim, por que que ele não falou o nome dessa cidade para onde ele foi? E por que que ele não contou nenhuma obra que Deus fez com ele lá nessa cidade para depois ele voltar? E aí eu peguei e comecei a buscar o nome dele. E aí eu descobri qual foi a cidade que ele foi, que ele passou, acho que uns 4 anos nessa cidade. É a cidade do Chilindró. Ele foi preso. Ele tinha sido preso, ele estava preso no sistema penitenciário. Ele ficou preso e depois, quando ele foi solto, é óbvio, ele voltou para a cidade da onde ele era, porque era onde estava a casa dele, onde estava a família dele, né? E isso é só um pedaço, né? Tem muito mais coisas ali que eu fui descobrindo. Então, o que que acontece? Tem muita gente que vem e conta esses testemunhos e as pessoas ficam, glória a Deus, ah, Deus, porque tudo a pessoa acha que foi Deus. E é por isso que o inimigo, o diabo, ou quer que seja aí que vocês acreditem, engana vocês fácil, porque vocês dão glória para tudo. Porque, gente, é o seguinte, a pessoa chega para mim para falar as coisas e eu tô avaliando o tempo todo o que a pessoa tá falando. Entendeu? Se eu não ver coerência, eu vou em busca da verdade. Eu cruzo informações, eu faço o que for e eu consigo descobrir a verdade. Entendeu? Então, o que que acontece? Vocês não podem acreditar em tudo. Pessoal, não acredite em tudo. Por exemplo, a gente aqui conta, peraí, Michel, a gente conta aqui algumas obras que Deus fez com o nosso filho. Por exemplo, o nosso filho, ele tem os laudos da ACD. Eu tenho mais de 5.000 folhas, que é todo o prontuário dele, desde os 3 meses de idade até os 15 anos de idade, que foi a última consulta que ele teve na ACD. Então, assim, tudo que a gente fala que Deus fez com o nosso filho, a gente tem como provar, porque a gente tem laudos, a gente tem documentos, a gente tem radiografias, a gente tem vários exames que comprovam o que nós falamos, entendeu? Então, o que que acontece? Vocês têm que, quando vê coisa muito mirabolante, buscar saber a verdade. Michael, Oi. E acha isso? me perguntaram aqui umas coisas que eu presenciei, esses Ok. testemunhos aqui. Tá. Deixa eu só ver aqui. Do Lennon. Inclusive, eu preciso do contato do Lennon. Tá. Ele fala assim... Peraí, só um minutinho. Eu vou te passar o contato do Lennon. Depois você passa. Quando eu encerrar a live, eu já te passo. Ó, aqui tem um comentário, lá nesse vídeo, tem um comentário de uma irmã. O nome dela colocou Maria, mas tem foto dela e tudo. Ela colocou assim, respeito. Porém, meus tios viveram em uma união estável por mais de 40 anos, caros servos. Ele, inclusive, foi cooperador. Deu exemplo de ótimo homem. Isso não diminui em nada como filho de Deus. Então, peraí. União estável, foi cooperador. Né? Agora, tem outro comentário aqui, ó, do Gustavo, que eu acho que ele está, inclusive, na live aqui. Tem um comentário dele aqui, ó. Ele colocou assim, tá bom, o Espírito Santo revela.
E o mesmo Espírito confirmaria ele para o ministério estando amaziado, antes de saber que não era casado? Estranho. Tá vendo? Então, tem pessoas que pensam. Tem algumas pessoas que pensam. Peraí, esse testemunho está esquisito. Agora, se esse testemunho sendo verdadeiro, gente, chega a ser um cúmulo do absurdo. Como que para a Irmandade eles tiram a liberdade da pessoa por saber que a pessoa está vivendo amaziada com uma pessoa, só que tem ancião em cima do púlpito vivendo amaziado. E Deus revela isso no ministério. Ô, Michael. Pode falar. O Leno, ele fez uma pergunta aí, se você quiser colocar, porque assim, eu sei de todos esses aí. Vamos lá, vou responder rápido por etapa. Você acredita no testemunho do Firmino de Cabreúva e 14 filhos no galinheiro? Não. Primeiro que em Cabreúva eu recuso colocar meu pé. Se todos os cemitérios da terra tiverem lotado quando eu morrer, só tiver em Cabreúva, eu quero que me joguem no lixão, mas não me enterrem lá. Não acredito, isso tudo foi conversa fiada e foi provado, inclusive. Segundo, ancião levitou no Brasil em 97? Então, não foi em 97. Tá? Essa história do levitar atribuem ao saudoso irmão Vitório Ângari, naquela palavra lá de José no Egito, que ele estava pregando e teve uma hora que, assim, Deus tomou, vamos dizer assim, e teve uma hora, assim, inclusive eu vi um ancião contar no púlpito que na hora que os anciãos olharam, ele estava levitando, não tinha saído para cima do púlpito assim, voando igual uma pomba, mas ele disse que levitou e o púlpito parecia que tinha fogo. Se é verdade ou se é mentira, não sei, mas não foi em 97, foi naquela palavra lá de José no Egito, eu só não sei o ano, né? E tem uma outra também, assim, mas o saudoso irmão Vitório Ângari, ele nunca contou isso. Com a boca dele, ele nunca contou isso. E teve uma obra que foi também atribuída ao saudoso irmão Vitório Ângari, que também era muito conhecido, hoje o povo parou de falar, graças a Deus, né? Que o irmão Vitório Ângari estava na Rússia, e ele foi fazer alguma coisa na Rússia sobre o evangelho, tal, e assim, a Rússia naquela época estava uma perseguição, tudo tal, e colocaram ele no paredão para fuzilar. Ele pegou, abaixou a cabeça e falou, vou fazer minha última oração para entregar minha alma a Deus. Quando ele abriu o olho, ele estava na Penha, aqui no Brasil. Assim, creio que Deus pode fazer? Creio. Eu creio. Porque, assim, Deus ele faz coisas assim que a gente não pode imaginar. Só que nunca eu, Douglas, ou qualquer outra pessoa que eu converso assim, ó, de boca, de ouvido, falou, o irmão Vitório subiu no púlpito um dia e contou isso, ou contou para os mais antigos, os antigos contaram. Isso surgia no meio do povo. Agora, a outra pergunta que ele fez foi... Cadê? Ai, meu pai eterno. Foi do judeu. Então, do judeu que se batizou e foi anunciar em Israel. Não, ele não foi anunciar merda nenhuma em Israel. Tem dois. Pelo menos na minha época tinha dois. Tinha um judeu, ele era judeu mesmo. Judeu, porque o judeu, para ser judeu, ele tem que nascer de mãe judia. Se o pai for judeu e a mãe não for se o pai for judeu e a mãe não for judia, o filho não é considerado judeu. Não é considerado. Para quem não sabe, então, assim, procurem. E aí, o que acontece? Ele era judeu de ventre, circuncidado, assim, praticante da religião. Acontece que, eu não sei o que acontece, parece que ele era até médico, se eu não me engano. Ele assim, conheceu, alguém levou, ele acreditou, não sei, tal, e batizou no Brás. E ele ficou congregando no Brás uma época. Mas ele era bem simplão. Ele já não usava mais o quipá, nada disso. Ele ia congregar com uma maleta
para ninguém desconfiar que ele estava com a Bíblia e o inário da família. E depois ele descobriu que a congregação do Jabaquara era perto da casa dele, aí ele ficou congregando no Jabaquara esse irmão judeu. Eu conheci e conversei com ele. Não sei se está vivo, eu imagino que não esteja. Um outro judeu que se converteu com a família não viajou para Israel merda nenhuma. Quem foi lá falar coisa em Israel foi esses irmãos aí que não conseguiram levantar porra nenhuma lá em Israel. Levantaram foi a encrenca. Lá. Tanto que nome congregação cristã não pode ser usado em Israel. É proibido. O nome congregação em Israel é proibido. Por quê? A congregação dos filhos de Israel. É proibido. Não pode. E aí, para quem não sabe, existe uma salinha do tamanho de um banheiro de uma casa, bem na saída da cidade de Israel, que hoje eles cultuam lá, deve ter uns 5 crentes, mais ou menos, que é brasileiro, que não é israelense. E assim, esse casal de judeus que se converteu com a família toda são ortodoxos. Até hoje eles andam com, sabe, aquelas coisas tudo. Eles congregavam na antiga salinha da Barra Funda, que hoje eu acho que é uma congregação lá, mas tinha uma salinha na Barra Funda, porque ali é o reduto dos judeus. E eu cheguei a conhecer ele, sentar junto com ele no culto, tal. E assim, e a ele foi dada a liberdade, a esposa, tudo tal, porque não sei se vocês sabem, mas judeus não oram de joelho, só em pé. Só no dia do perdão que eles se ajoelham para se humilhar. Então eles oravam em pé. E assim, uma pessoa boníssima. Você conversava com ele, era simples, humilde, mas ele não foi para Israel anunciar nada. Ai, ele saiu da CCB. Não, ele continua. Pelo que eu entendi, pelo que eu sei, até as últimas notícias, ele, a esposa, cunhada, filhos, tudo, só que eles mantêm as tradições. O modo de roupa, preto, que ele usa, que ele é ortodoxo, como fala, a esposa dele, tudo tal, por exemplo, eles guardam o sábado e a congregação sabe disso. Entendeu? Então, assim... Então Deus não libertou eles. Não, eles entenderam que Jesus é o Messias, porém eles conseguem unir o primeiro com o segundo testamento, né? Então eles são rebeldes à doutrina da CCB. E circuncidaram os filhos dele, inclusive. Muito bom. Ó, inclusive teve um comentário lá nesse vídeo, né? De uma irmã, ela tem, acho que um canal chamado Pela Graça Sois Salvos, aí ela colocou assim, ele nunca usou documentação de casado? Eu sou o Bozo. Tipo, vou dar um exemplo aqui a vocês. Isso prova que esse ancião nunca trabalhou na vida dele. Porque se ele tivesse trabalhado registrado, ele levaria a certidão de casamento para poder preencher os dados dele ali no trabalho, né? Irmão Jonas, o Fioravante Cortez, ele está ganhando dinheiro levando o povo para Israel. Ele não é de Tatuí, o Fioravante Cortez é de Serquilho. Você ouviu aí, Douglas, o que eu coloquei aqui? Ouvi. Sobre o comentário da irmã aqui, vou falar uma coisa para você. A congregação indo de Mas eu tô achando interessante. Pode falar, Marcela. Eu tô achando interessante porque, assim, aquele irmão lá, o Samuel, lá do Paraná, né? O tubista lá, né? Tubista. Ele fez um vídeo bastante interessante, aonde ele fez uma crítica às pessoas que estão tristes por não ter saído o nome na lista aí dos novos obreiros, né? E aí o que acontece? Eu vi muita gente lá defendendo a CCB, mas eu vi muita gente também falando assim, sabe? Pensando. Ele fez um vídeo onde ele fala assim: olha, não fica triste não, se o seu nome não saiu nessa lista de obreiros, vai sair uma segunda lista. Nessa segunda lista vai sair lá, o seu nome pode sair para pedreiro, azulejista, carregador de massa, ou talvez saia para um cargo muito especial,
que é para você quitar a parcela de algum carro, de algum irmão do ministério. Ele fez uma dura crítica. E ele é da CCB. E aí, o que que acontece? Eu pensei assim, nossa, o povo deve estar malhando ele nos comentários. Aí eu fui lá nos comentários, mas eu vi muita gente concordando com ele. Muita gente pegando e fazendo crítica à CCB. E eu fui no perfil dessas pessoas e são pessoas da CCB, não são pessoas que saíram de lá. Então a gente vê que as pessoas estão sim acordando, entendeu? Só que sim, muita gente ainda não se decidiu por sair de lá, mas Marcela, já estão bem acordadas. Marcela, essa noite nós fomos chamados para o aniversário de um filho de um irmão da congregação. Conta para o Douglas aí, quando a gente chegou na cozinha ali, que a família pediu para a gente se sentar ali, para a gente se servir. E, primeiro, quando a gente chegou, teve duas pessoas que se levantou e saíram. Teve duas pessoas que, visivelmente, elas se sentiram incomodadas com a nossa presença, se levantou, saiu, fingiu que estava passando mal. Aí eu fui lá e peguei o aparelho para poder medir a pressão, porque ela falou comigo que a pressão dela tinha alterado. Eu fui lá medir a pressão, deu 12/8. Falei, não, sua pressão tá normal. Aí ela falou, não, eu tô melhor, irmão. Aí eu fui para a cozinha e lá o esposo dela estava lá e eu comecei a conversar algumas coisas. Fala pro Douglas o que foi que ele falou para nós, sobre o nosso trabalho aqui no YouTube. Ele falou para nós que ele concorda com aquilo que nós falamos aqui, que ele vê que é verdade, aquilo que nós falamos aqui é verdade, ele confirma que vê muito daquilo que a gente fala aqui na vida, no dia a dia dele dentro da CCB, porém, ele não teria coragem de fazer o que nós fazemos, que é vir a público e fazer a crítica. E logo em seguida, ele fez até uma crítica a nós, que ele falou assim, irmãos, mas eu procuro focar no que é bom. Como se dissesse assim, vocês estão focando só no que é ruim. Eu estou focando no que é bom. O que que acontece? Como nós não queremos guerra com ninguém, a nossa guerra, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o sistema. Então, eu guardei a minha língua dentro da boca, fiquei bem calada, porque eu ia falar para ele, irmão, é porque você ainda não levou a sua cajadada. Porque a hora que você levar, aí você vai entender que não só existe o teu umbigo, existe o dos outros também. Entendeu? Porque quando a gente leva uma paulada, a gente tem tendência a ir chorar no ombro de quem também já levou uma paulada. Então, o que que acontece? As pessoas estão dentro da CCB, elas estão vendo o vídeo dos críticos, elas estão concordando porque é real, não tem como dizer que não é. Nós estamos mostrando aqui as incongruências e eles estão confirmando essas incongruências. Porém, eles ainda acreditam que o que nós fazemos de trazer isso à tona, de falar disso publicamente, é uma espécie de escândalo da obra, né? Isso só mostra que eles não leem a Bíblia toda, porque na Bíblia está escrito que as coisas haveriam de acontecer para que os sinceros se manifestassem. Então, do meu ponto de vista, é o seguinte, a pessoa que vê uma injustiça, que vê algo errado, sabe que está errado, reconhece que aquilo é injusto, mas não se manifesta, ele não é sincero. Ele não é sincero. Ele só é mais um, né? Ele só está ali sendo cúmplice daquilo que está sendo feito, daquela injustiça, daquilo errado que está acontecendo. Então, se você está aqui e você não concorda com as coisas que está acontecendo na CCB, nós não estamos falando para você pegar amanhã, sair da igreja e abrir um canal e meter o pau na igreja, não. Porque esse trabalho aqui não é para qualquer um, não. Eu falo para vocês,
Isso aqui não é para qualquer um, porque você acordar todos os dias com uma lista de mensagens no seu Instagram, Facebook, TikTok, seja o que seja, até no seu e-mail, você encontrar mensagens de pessoas desejando a sua morte, desejando que o câncer te pegue, que um carro passe em cima de você, que você morra de tudo quanto é forma, porque eles acreditam que você é alguém que está escandalizando a obra de Deus, não é para qualquer um, entendeu? Não é para qualquer um. A gente muitas das vezes até fica enfermos, doentes, a gente se balança por conta dessas coisas, porque querendo ou não, é uma energia ruim que está sendo emitida contra nós, né? Não nos derruba, mas balança um pouco, né? Mas não é para qualquer um esse trabalho aqui não, pessoal. Não pense que a gente faz isso daqui, porque vocês não têm o que fazer, vocês são uns desocupados. Não. Isso daqui é missão, é compromisso que nós temos com o nosso próximo, entendeu? Então, muitos lá dentro sabem daquilo que a gente está falando, só que não são sinceros, não se manifestam, não falam a verdade, entendeu? Então a gente vê as pessoas vindo aqui no canal cobrar da gente as coisas, mas a gente fala assim, vai lá na sua igreja e cobra do teu ancião, vai lá, cobra dos irmãos isso, aquilo, cobra transparência na coleta, cobra transparência no gasto do dinheiro que foi arrecadado, cobra dos irmãos o cumprimento da doutrina para quem tem dinheiro e para quem não tem também. Aí vocês não vão, entendeu? E se vocês não vão, vocês são cúmplices da injustiça e do erro, entendeu? Isso é o que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo.